Amém. Bom dia, você está nos assistindo a esse vídeo, né? Vamos à pregação da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos fazer a leitura de Esther, capítulo de número 3, versos de 1 a 5 inicialmente, para nos dar esse pano de fundo. Então você que está assistindo, acompanhe conosco. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos dá a tua graça nessa manhã. Indignos somos de estar aqui. Pecadores somos, Senhor. Não há nada em nós que sirva para justificar sequer falarmos contigo, sequer proferirmos o teu nome. Nenhum de nós aqui, Senhor, é melhor ou mais digno. Colocamos agora aos pés da cruz nossos títulos, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa experiência. Abrimos mão de tudo para ouvir tão somente a voz do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade e guia-nos a toda a verdade. Abre as mentes, corações, tira toda barreira, todo impedimento. Em nome de Jesus, trata com cada um de nós, levando-nos ao conhecimento da tua graça e misericórdia. Me coloque em tuas mãos, Senhor, usa-me como um vaso, como instrumento teu, Senhor. E como igreja, não só nós aqui, mas a todos quantos estarão assistindo ou estão assistindo agora esse vídeo, sejamos todos ricamente abençoados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, e que o povo de Deus diga: amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar. Amados, Mardoqueu é um exemplo para todos nós. Esse homem não está aqui registrado na Bíblia à toa. A história de Hadassa ou Esther, seu nome persa, não está aqui à toa. E curioso que conta-se a história de Esther, mas quando a gente lê o livro dá a impressão que é a história de Mardoqueu, né? Que a história na verdade é dele, porque ele permeia toda a história se desenvolve através desse homem. Embora quem realmente foi usada por Deus foi Esther, pelo grande livramento, mas a gente vê como esse homem foi um homem de Deus e que serve de exemplo para nós e tem que servir de exemplo para nós como cristãos, como igreja. A primeira coisa que a gente destaca aqui nesses 4 primeiros versículos, que mostram a postura dele diante
de uma nação idólatra, diante de um povo que não temia Deus, diante de um povo que desprezava ou só tolerava o Deus dos hebreus, porque na verdade eles tinham tantos outros deuses. Uma nação poderosa que dominava um império, um povo subjugado. Mardoqueu era um ninguém, era apenas um servo, um serviçal. O povo judeu apenas estava ali só para servir e fazer a ordem do imperador, cumprir as ordens do imperador. E a gente vê aqui que Xerxes, ele coloca este homem, Amã, uma posição de alto prestígio, de comando, uma posição de poder dentro desse império. E esse homem começa a odiar os judeus, porque os judeus só têm um Deus. Os judeus não seguem certos padrões que os outros povos têm. Os judeus não rezam a cartilha que os persas tentam impor, que os babilônicos seguiam. Esses judeus, eles são diferentes, eles seguem, têm um outro modo de vida. Isso começa a incomodar esse homem. Começa a incomodar mais ainda, quando a ordem do rei olha, quando Amã passar, todo mundo se prostra em adoração, em reconhecimento, como se ele fosse uma divindade, como se ele fosse um homem, um semideus, algo sobrenatural que estivesse passando ali. E a gente vê nesses 4 primeiros versículos que Mardoqueu, ele adota claramente a postura de dizer: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me curvar, eu não vou me prostrar. E aquele homem passava certamente no seu cavalo, na sua carruagem, cercado dos seus soldados, e todos ali fazendo a devida reverência, e Amã lá parado, ou continuando os seus afazeres normalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque ele olha para Amã e fala: ele é um homem igual a mim, um homem normal, porque só há um Deus, o único e verdadeiro, o Deus de Israel, o grande eu sou, então ele não é nada, eu não tenho que fazer nada para esse homem. Isso começa a chamar a atenção. Mas esse exemplo que ele nos deixa é o exemplo que nós temos que trazer para a nossa vida cristã como igreja. Uma igreja que nos dias de hoje tem estado tão perturbada, tão distorcida dos seus valores, da sua conduta, do seu modo de vida. Nós temos que olhar para esse homem e trazer para a nossa vida cristã que nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus pela sua graça e misericórdia, não por mérito nosso. Nós não fizemos e não temos feito nada para merecer o amor de Deus. Não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou como pecadores pela sua graça. Não fomos nós que o amamos e vimos: esse Deus é maravilhoso, eu vou amar e servir esse Deus. Foi Ele que olhou para nós e disse: eu vou derramar o meu amor sobre você, e você agora vai saber o que é amor, porque só Deus é amor. Mas em contrapartida, esse Deus pede ao seu povo, à sua igreja, que adote uma postura diferente do mundo ao seu redor. A igreja não pode ser confundida com o mundo. Mardoqueu não podia ser confundido com um persa, com um amonita, com um moabita, seja com um filisteu. Ele tinha que mostrar claramente: eu sou diferente. Nós não podemos, irmãos, ceder às pressões desse mundo, os seus usos, os seus costumes.
Porque todos estão fazendo estilos de vida, modismos que vão passando e tentam impor sobre nós, e a sociedade sempre vai tentar dizer: olha, isso é normal, isso é natural. A igreja tem que aceitar isso, a igreja tem que conviver com essas coisas. E nós temos que olhar para esse homem, ver a coragem, a sua postura, o seu comportamento, e dizer: eu tenho que seguir esse exemplo, ele está aqui registrado por isso, para nos dar uma luz que nos mostre: é possível servir e agradar a Deus, mesmo no meio de uma nação, de um povo, de um mundo tão conturbado, tão perdido, como o que ele vivia e como o que nós vivemos hoje. A igreja não foi chamada, instituída, para seguir os padrões desse mundo. Porque todo mundo faz assim. E hoje o que a gente vê é a igreja copiando o mundo, querendo ser igual ao mundo para parecer legal. Então, se o mundo usa uma gíria, eu tenho que usar também. Se no meu ambiente de trabalho todos fazem isso aqui, mas isso é errado, eu tenho que seguir isso também. Eu tenho que fazer do mesmo modo, porque senão eu vou ser excluído, eu não vou ser visto como os demais cidadãos. E nós temos que sempre lembrar: Mardoqueu não estava preocupado com os demais, ele estava preocupado com Deus. Com Deus. O que você tem adotado em sua vida? Que estilo de vida a gente tem levado com Deus e achando, bem, é normal, é natural? O que vai adiantar Jonatas ir para o corpo de fuzileiros navais, ter uma carreira brilhante, mas deixar Deus de lado? Viver uma vida devassa, viver uma vida destruída, o que adiantou? Ele passou, parabéns, Jonatas, mas perdeu a salvação? Perca a carreira, Jonatas, mas não perca Jesus. Perca a carreira, mas não perca Jesus. Porque o mundo diz: preocupe-se com isso. Isso é mais importante. E hoje você vê jovens que não querem saber de casar. Não, casar só depois dos 35, 40 anos. Primeiro a minha carreira. O jovem cristão tem que pensar diferente. Jovem cristão tem que botar em primeiro lugar formar a sua família. Mas os meus estudos, continua estudando casado. Por que você não pode estudar casado? Eu fiz 2 concursos públicos casado com filho. E aí? Mas não dá, tem que estar solteiro. Não, dá sim, meu filho. Dá, organize a sua vida, mete a cara e vai lá. Faça sua faculdade, faça sua pós. Mas a prioridade do povo de Deus é qual? Família. Estamos trocando as coisas. Primeiro, a minha vida social. Domingo, o crente vai à igreja de vez em quando, porque ele tem tantos eventos na sua vida. A sua vida é tão social nesse mundo, ele participa de tantas coisas, e domingo é figurinha rara, porque ele tem que ir no encontro dos amigos, tem a pelada pelada futebol, tá, irmãos, né? Dos amigos não sei de quem, tem o encontro do colégio, tem o encontro de família. Eu não estou dizendo que eventualmente, esporadicamente, talvez uma vez por ano, você vai comparecer a alguma coisa assim. Não precisa ser radical, mas há outros que falam assim: não, primeiro eu tenho os meus compromissos, a minha família. Eu já ouvi de crente dizendo: não, pastor, domingo eu não pude ir à igreja porque eu tinha que arrumar minha casa. O que é mais importante na vida do crente? Estar na presença dele, na igreja, ouvir a palavra em comunhão, ou ter a casa arrumada? Deixa a casa bagunçada, você arruma na segunda-feira.
mas esteja na casa do Senhor domingo, adorando o teu Deus, junto com os teus irmãos, ouvindo a palavra do Senhor. Estamos trocando tudo. Basta passar um Amã na nossa frente que a gente está se curvando, que a gente está cedendo. Jovens que não querem mais casar, jovens que antes de se casar já estão dormindo juntos. As irmãs que dentro da igreja, graças a Deus, aqui não, graças a Deus. Se tiver, a irmã Cátia vai dando um puxãozinho de orelha aí. Mas às vezes você vê em igrejas, mulheres com roupas decotadas, sem sutiã, com saias milimétricas, dentro da casa de Deus, nem fora, nem fora. Quem dirá dentro? Mas hoje é moda. Ah, pastor, o senhor está muito quadrado, é moda, eu quero estar. E pior quando tem mais idade, né? Estava eu com a Cátia viajando, passou uma coroa. Eu já estou coroa, né? Passou dos 50, a gente já coroa, né? Já passou dos 50, Alexandre? Já? Não? Então tá garotão ainda. Isso, falta pouco. Vai estar chegando lá, né? Luciano respirou ali. Luciano já tem mais de 50. Não, eu estou sozinho nisso aí. Aí me passa lá, chega essa hora que a gente começa a ouvir dos filhos, né? Que a gente está velho. Aí olha para um de 30 e fala, pô, o cara está velho. Fala, pô, se ele está velho, eu sou o quê? Eu fico perguntando para eles, e o seu pai é o quê? Se com 30 já é velho? E eu, né? Mas eu estava com a irmã Cátia lá, passeando, e vem uma senhora, né? Vamos falar assim, uma senhora, né? Toda enrugada, toda aquelas pelancas, tudo lá, né? Vestido igual a menininha, né? Aí eu olhei, Cátia, olha o que vem na nossa frente. E a gente andando, falei, aonde? Ali, Cátia, ali à frente. Olha, olha, a Cátia falou, Jesus. Merecia até uma multa pela Lei Maria da Moda também, né? Aí se achando jovem, né? Se vestindo como jovem. Quando já passou a idade, entrar roupa para todas as fases, né? Mas em todas as fases da vida, irmão, seja adolescência, juventude, meia-idade, ou na melhor idade, todas as fases da vida, dá para a gente se vestir de um modo decente que a gente agrade a Deus. E não precisa ser cafona, nem ser multado pela Lei Maria da Moda, nem ficar usando roupa do século passado. Dá para você usar roupa legal, atual, mas sem desagradar a Deus. Mas hoje a gente vê uma igreja que quer andar conforme o mundo. Todo mundo quer usar brinco, quer pintar cabelo de loiro. Aí lá em casa teve uma época que andou uma pressão, né? Pai, posso pintar o cabelo? Eu, hã? Como? Você quer imitar o traficante? Ah, pai, tu é radical. Não, quem usa cabelo assim é traficante para mim. Eu só vejo traficante, ladrão, bandido usando esse tipo de cabelo. Isso é corte de cabelo, isso é coisa de bandido, marginal. Ah, não, mas tem meus colegas, estão imitando quem? Estão imitando eles. Vocês vão imitar eles também? Ué? Eu acho que eles entenderam. Acho. Se não entenderam também, eu não deixei, ponto final. Eu falei com eles, só manda na vida de vocês depois que casar. Até lá quem manda é pai. Até lá não tem direitos, só deveres.
Mas é um trabalho que a gente tem que ter constante, irmãos. Nós temos que ser Mardoqueus nesse mundo. Temos que ser Mardoqueus nesse mundo. Não ceder ao que o mundo diz, ou é assim que se vive, é assim que se faz. O crente não tem tempo para ler a Bíblia, mas ele sabe de todas as notícias, de tudo que acontece no Instagram e no Facebook de todo mundo. Ele vê a vida de todo mundo nas redes sociais, mas fala, eu não consigo ler a Bíblia. Porque está adotando o estilo do mundo. Porque está vivendo como o mundo, porque se eu não estiver sabendo das coisas, o pessoal vai falar, irmãos, na época que explodiu o Facebook, eu fui perseguido lá no meu trabalho, que todo mundo perguntava se tem Facebook, eu não. Mas como você não tem Facebook? Não tem. Mas todo mundo tem, mas eu não tenho. Mas você não vai fazer? Não. Para quê? Para falar com todo mundo, eu falo aqui com todo mundo. Eu não preciso ficar falando, falo com as pessoas. E outra coisa, para que ficar expondo a minha vida e querer ficar sabendo da vida dos outros, que a maior parte é isso, né? Olha meu prato de comida hoje. Eu lá quero saber o que tu comeu. Olha a minha roupa. Aí, pelo amor de Deus, tem irmãzinhas aí, né? Que fazem certas poses que não são poses de uma serva de Deus. Não são. Você quer tirar uma foto, quer botar lá uma foto bonita, que hoje você acordou se achando linda e maravilhosa. Tudo bem, legal, faça isso. Vai ajudar na tua autoestima, né? Que bom, bote lá. Mas... aí levanta, né? Ou então... vocês estão rindo? Mas eu estou falando de pessoas que depois, logo em seguida, botam lá, Jesus é o Senhor da minha vida. Que depois falam, eu sou crente. Que depois de uma foto dessa expondo o seu corpo e botando uma pose ridícula, sensual e pecaminosa, vão botar lá um versículo bíblico. E a gente aceita como normal. E Mardoqueu diz, eu não me curvo, eu não me prostro. Nós precisamos ser essa igreja que não se curva, que não se prostra. Que diz não. Que não aceita, que diz, não, é normal lá fora, aqui não. É normal ali, na minha vida não. Não. Não se pode obedecer a dois senhores, não foi o que o nosso mestre ensinou, irmãos? O que ele ensinou? Que se você obedecer a um, ou agradar a um, servir a um, você vai desagradar o outro. Se você servir, agradar, obedecer ao outro, você vai desagradar, deixar de servir e de obedecer a um. Não tem como. O problema é que a igreja quer tentar conciliar as coisas, quer conciliar o mundo com o reino de Deus, o pecado com a santidade. Quer tentar fazer com que as coisas se encaixem, e elas não se encaixam. Mardoqueu tinha isso claro no seu coração, não adianta. Ser idólatra e ter um só Deus não funciona. E eu só sirvo e me prostro a um Deus, o Senhor de Israel. E ele diz claramente, sou judeu. E nós temos que dizer para esse mundo, eu sou cristão. Por que você não bebe? Porque eu sou crente, eu sou cristão.
Por que você não adultera? Porque eu sou cristão. Por que você não fala palavrão? Porque eu sou cristão. Por que você não faz negócios escusos, ilícitos? Porque eu sou cristão. Por que você é contra o aborto? Porque eu sou cristão. Por que você não reza cartilha LGBT? Porque eu sou cristão. Por que você não aceita vários tipos de família? Porque eu sou cristão. Temos que nos levantar como Mardoqueus nessa geração e dizer: eu sou cristão. Não frequentador de igreja, não evangélico para o IBGE que passa na sua casa, mas para os céus ouvirem, para o Espírito Santo saber: ali está o meu templo e é ali que eu habito. E o Espírito Santo não habita em templo sujo. Não habita em templo sujo. Nós não podemos nos render aos poderes ou ameaças. Ele foi ameaçado. Ele estava diante de uma autoridade. Ele disse não. Era a vida dele que estava até em risco. E a gente sabe pela história que ele correu sério risco de ser executado. Mas ele não se prostrou. Ele não se curvou. Ele disse não. Eu sou judeu. E hoje, muito crente não diz eu sou cristão. Tem samba, ele está no samba, suas festas familiares, tem bebidas alcoólicas, tem funk, tem pagode. Crente que abre seu próprio negócio, ao invés de botar uma música cristã tocando, não, tem que botar uma música, sabe, para agradar todos os clientes. Aí se eu botar só música evangélica, aí o pessoal reclama, aí não volta. Está preocupado em agradar o mundo, se curva perante as ameaças, os poderes desse mundo. E Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu não se prostrou. Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntaram a ele. Porque eu sou judeu. Eu sou judeu. Ele dizia: eu sou judeu. Por que você não faz isso? Porque eu sou cristão. Por que você não sai pegando geral? Porque eu sou cristão. E não se faz assim em Israel, não se pega geral, só se pega o Espírito Santo. Eu não saio por aí vivendo uma vida promíscua, de prostituição. Eu não saio por aí fazendo qualquer coisa para sobreviver. Eu não sobrevivo, eu vivo na presença de um Deus poderoso, santo, um Deus de milagres, um Deus que conduz a minha vida. Eu não sobrevivo nesse mundo, eu vivo no reino de Deus. Mardoqueu está dando uma mensagem para aquelas pessoas: olha, eu sou diferente, rapaz. Eu não sou esse aí não. Eu não sou desse tipo não. Eu não sou daquele que vai para o jogo de futebol e xinga o juiz, xinga o torcedor, xinga o time. Não, não. Eu torço sem falar palavrão. Está tendo futebol aí todo mês dos homens, né? Qualquer hora dessa eu vou aparecer lá para ver como é que está a conduta dos irmãos no futebol. Ficar lá só sentado, só observando. Porque a gente tem que ter a conduta cristã. A gente tem que dizer que eu sou cristão. Meu comportamento é diferente. Versos 5 e 6. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus.
o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Irmãos, olha aqui para mim, escute uma coisa: o ódio do mundo não é pessoal. O ódio desse mundo é contra a igreja de Cristo Jesus. Quando alguém nos odeia, nos ataca, nos persegue por sermos cristãos ou termos posições cristãs na nossa vida, eles não estão fazendo isso contra nós, estão contra a igreja de Jesus. Porque o povo de Deus é odiado por esse mundo. O mundo jamais aceitará a igreja. E quanto mais a igreja se levantar para adotar as suas posturas bíblicas cristãs, mais o mundo vai dizer: eu odeio esse povo, cala a boca desse povo, mata eles. E eu venho dizer nessa manhã que nós estamos nos aproximando de um momento assim. Temo que nós estamos caminhando para um momento de perseguição mundial, irmãos. E essa liberdade que a gente está tendo está sendo aos pouquinhos testada para ser retirada. Eles estão testando para poder dizer: cala a boca da igreja. A igreja não pode falar. A igreja não apoia o aborto, a igreja não apoia a agenda LGBT, a igreja é contra tudo isso. Então esse povo não merece. O ódio do mundo é contra a igreja de Cristo. Crítica e perseguição a um é crítica e perseguição a todos. Então não se iluda quando alguém está criticando ou falando mal de uma determinada igreja, de um determinado crente. Você fala: ainda bem que não é na minha igreja, ainda bem que não é comigo. Ah, não, eu não sou assim, minha igreja não é assim. Eles estão criticando a todos nós, estão perseguindo a todos nós, porque hoje é contra A, B ou C, amanhã seremos nós. No Canadá, durante a pandemia, pastores foram presos porque abriram suas igrejas para cultuar a Deus. Nos Estados Unidos, pastores foram presos. Essa semana, um pastor no Canadá foi inocentado pela justiça, porque ele disse: é meu direito abrir a igreja e cultuar o meu Deus. Mas ele pagou um alto preço. Mardoqueu pagou preço, expôs a sua vida, porque o mundo vai nos odiar. Quando você disser para os seus colegas de trabalho: não, eu não faço isso não, eu não participo disso não, eu não vou nesse lugar não, eu não faço esse tipo de coisa não, eles vão olhar para você e falar: cara, chato, que mulher chata, eu odeio, não gosto, antipática, nojenta, e daí para vai. E você pensa em: é pessoal. Não é não, é porque você é crente, você é igreja. É contra a igreja. O ódio daquele homem se virou não só contra Mardoqueu. Ele olhou e falou: não é só, não basta apenas matar ele não, eu tenho que exterminar todo o povo dele. Todo o povo dele. Eu não quero acabar só com Mardoqueu não, porque assim como ele, tem outros que vão fazer a mesma coisa. Seremos sempre odiados nesse mundo, irmãos, ridicularizados, desprezados, ameaçados. Você não vai fazer não? Você vai perder seu emprego. Você não vai fazer não? Você vai perder isso aqui. Você não vai fazer isso não? Você vai perder tal coisa. Você não vai fazer dessa maneira? Olha, você vai perder isso. E nós temos que perder. Temos que perder para agradar a Deus, irmãos.
Porque não adianta tentar agradar esse mundo. O mundo vai odiar você, a mim, a igreja de Cristo, sempre e sempre até o final. Esse exemplo está aqui registrado para nos lembrar disso. Versículo 9. Dê uma puladinha aí no texto comigo. Olha o que esse homem, Amã, fez. Se for do agrado do rei, porque ele viu que tem que fazer alguma coisa contra esse Mardoqueu e esse povo dele. Aí ele vai no rei Xerxes e propõe lá, né, um decreto para poder exterminar os judeus. E ele diz, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, dos judeus. E eu colocarei 350 toneladas de prata. Eu não sei se na sua versão está já nessa medida, né? Mas são 350 toneladas. São quantos quilos 350 toneladas? 350 mil quilos de prata. 350 mil quilos de prata. 350 toneladas que esse homem Amã colocou à disposição para a tesouraria real para que se executasse o trabalho. Que trabalho? Matar o povo de Deus. Por quê? Porque esse povo não reza a nossa cartilha. Porque esse povo não segue os nossos costumes. Porque esse povo não age como nós. Porque esse povo não interage com a gente. Esse povo, eles são estranhos. Eles não participam de tudo com a gente. Olha, todo mundo está fazendo e eles sempre ficam de fora. São sempre eles a criticar, a dizer que não está certo. São sempre os santinhos. São sempre eles que se acham melhores do que nós. Então executa o trabalho de matá-los. E irmãos, essa história já se repetiu várias e várias vezes durante a história da humanidade. Se você pensa que a perseguição aos judeus acabou com Hitler, não, continua. E hoje nós somos o Israel de Deus e o mundo odeia os cristãos. Ser cristãos em alguns países do mundo é dizer assim, vou morrer. Porque se você disser, eu sirvo a Jesus, talvez no dia seguinte você, ou no mesmo dia, você já não tenha mais vida. Primeiramente porque a sua família vai te botar para fora de casa, se não te matar. Ou vai te levar às autoridades. Recentemente, uma jovem voltando para casa, agora me fugiu a memória qual foi o país, eu não me lembro agora, veio um homem por trás, sabendo que ela tinha declarado que era cristã, e veio com uma foice, passou no pescoço dela, só que a foice não estava afiada, e graças a Deus não pegou nada que fosse vital, e ela conseguiu se desvencilhar e correr e ser socorrida, só porque ela disse dentro da aldeia dela, dentro da família dela, eu agora sirvo Jesus e não sirvo mais a Maomé. Mata. Eu tenho falado isso há tantos anos, irmãos, isso vai chegar ao Brasil. Isso está chegando no Ocidente, o Ocidente não está mais tolerando a igreja. O Ocidente não está mais tolerando a igreja. A igreja da Inglaterra, berço de tantos evangelistas, pastores e mestres, publicou agora recentemente dizendo que não temos mais a definição do que é ser mulher.
O que é ser mulher? A igreja da Inglaterra não tem mais definição para o que é mulher. Mulher é o que você achar que deve ser. Uma igreja, berço do evangelho para tantas nações. Quantos e quantos missionários ingleses foram para tantas partes do mundo pregar o evangelho? Quem colonizou os Estados Unidos? Missionários que saíram da Inglaterra e falaram: vamos para lá e vamos levar o evangelho. E hoje essa igreja diz: o que é ser mulher? Não sabemos, não há definição, nós não definimos o que é mulher. E quem se colocar contra, corre risco. Ainda não de vida, mas estamos nos aproximando. Bem, ele colocou 350 toneladas de prata. Eu tive a curiosidade de pesquisar uma média, um valor, só para saber mais ou menos quanto que está o quilo da prata atualmente. Só para a gente ter uma noção, claro que não é um valor exato, mas sabe quanto que custa mais ou menos 350 toneladas de prata? Mais ou menos 1,5 bilhão de reais. Esse homem falou assim: eu ponho à disposição do rei 1,5 bilhões de reais para matar o povo de Deus. Por quê? Porque eles não cedem, porque eles não se curvam, porque eles não se prostram, porque eles não aceitam, porque eles não seguem os nossos padrões. 1,5 bilhão. Qual o alvo? Nossos princípios e nossos valores. A santidade é vista por esse mundo como algo agressivo. A moralidade está sendo visto por esse mundo como algo agressivo. A gente agride esse mundo quando a gente toma posturas morais, bíblicas. A família, homem, mulher, seus filhos, agride esse mundo quando a gente diz: não, homem é homem, mulher é mulher, e casamento é só quando é homem. Eu me recuso a dizer que 2 homens são casados. Eu me recuso a dizer que 2 mulheres... ela é casada. Não, ela vive com uma outra mulher, ele vive com outra mulher. Casado não, porque para mim casamento é homem e mulher. Mas a gente agride esse mundo. O mundo diz: não, você não pode falar isso. E quantos já estão sendo bloqueados aí nas redes sociais e perseguidos porque levantaram uma igreja no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, colocou na fachada da sua igreja, uma igreja batista, colocou lá, fez um banner, colocou uma fachada, uma família, um homem, uma mulher, crianças, um guarda-chuva, simbolizando, dizendo Bíblia, e caindo uma chuva colorida, aquele arco-íris que você conhece, que esse movimento LGBT tomou para si, o arco da aliança que Deus criou como símbolo do pacto que ele fez com Noé. Esse grupo fala: isso é nosso, isso é nosso. E a igreja colocou: não, a palavra de Deus é a cobertura contra essa ideologia nefasta. A justiça mandou tirar o banner e está processando a igreja. Abre a boca para falar algo bíblico nesse mundo nos dias de hoje, para você ver. E você está achando que isso é só lá longe? É aqui, já está acontecendo. Você não pode dizer que homossexualidade é pecado. Você não pode dizer
que há múltiplas formas de amor, isso é pecado. Você não pode dizer que a mulher não tem o direito de abortar, porque isso é pecado. Nós agredimos o mundo ao dizer que homem é homem e mulher é mulher. Nós agredimos esse mundo ao defender a vida desde a sua concepção. Aborto é pecado, porque a vida pertence a Deus. Para Deus não tem isso, o corpo é meu, minhas regras. Eu sou o templo do Espírito Santo, comprada pelo sangue de Jesus. Essa tem que ser a declaração de uma mulher de Deus. E não dizer meu corpo, minhas regras, o corpo é meu. Não! Foi o sangue derramado lá que pagou pela minha vida. Eu não me pertenço mais. E adotando as palavras do apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas o mundo diz, não, você tem que declarar como todos falam. O corpo é seu. E chegamos a um absurdo de ver uma criança com 7 meses de idade sendo retirada. Você assistiu o vídeo que eu botei no grupo de membros de como é feito? Viu lá a narração de como é um aborto? A narração, né? Aquele rapaz está lá de um canal no YouTube chamado Hipócritas, né? Algumas coisas deles são meio pesadas, nem tudo é legal, né? Mas eles fazem algumas críticas que às vezes dá para você pegar, mas nem tudo é aconselhável. Eles falam palavrões, falam coisas... Mas aquilo ali ele trouxe, só ele falando, você sabe como é que é? E é assim mesmo. Tem um vídeo até feito sobre isso. Eles injetam uma injeção pela vagina da mulher, uma agulha desse tamanho, e vai lá ferindo o coração da criança, do bebê, a sua cabeça, vai injetando ali, para matar a criança lá dentro, e depois entra com um instrumento cheio de dentes, e entra lá dentro pela mulher e vai cortando, triturando. Você já comprou frango assado na padaria e vê aquele homem ali cortando o frango. É assim que eles fazem com um bebê dentro do ventre de uma mulher. E querem chamar isso de normal. E dizer que isso não é assassinato. Uma criança que já tem cérebro, coração, pulmão, que sente a sua mãe. Nós, como igreja, não podemos nos calar nem nos curvar e temos que dizer, isso é pecado. Pague o preço que for. Mas o mundo vai nos odiar. Vai nos odiar. Vai nos odiar quando nós formos honestos. Vai odiar a nossa honestidade, vai odiar a nossa ética. Vai odiar só pelo fato da gente ser ético com as coisas. Mas, irmãos, eu fico com a declaração do meu Senhor, do meu mestre, do nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. E eu sou a igreja, você é a igreja? Então diga junto comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Dê glórias ao nome do Senhor por isso. Exalte ao nome dele. Seremos odiados, seremos perseguidos, mas prepare-se. Prepare-se para ser um Mardoqueu nessa terra. Pare de ficar pensando só nos seus problemas e na sua vida pessoal. A gente só quer saber de resolver e viver uma vida tranquila e só pensar em nós. E a gente tem que parar para pensar, opa, tem algo maior envolvido que a salvação da minha alma. Tem algo maior envolvido que é o nome de Cristo Jesus. Mas claro, irmãos, para finalizar, é claro que haverá a igreja, a falsa igreja, sempre. Você acha que todos os judeus fizeram o que Mardoqueu fez? Vamos parar para pensar. Será que todos os judeus fizeram como Mardoqueu, ficaram lá parados? Certamente tiveram aqueles que falam assim, poxa,
sempre haverá no meio do povo de Deus a falsa igreja. E ela está aí. Ela está aí hoje. É a igreja liberal, é a igreja do não tem nada a ver, é a igreja do hoje é normal, isso aí pode. Qual o problema de eu tomar minha cervejinha, um vinhozinho? Qual o problema de eu dar umas escapadinhas? Qual o problema? Eu sou jovem, solteiro, deixa eu sair aproveitando agora a minha vida. Qual o problema de ir para motel? Qual o problema de assistir um filme pornográfico? Qual o problema de mentir? É liberal. Tudo bem. Deus é amor. Deus é bom. Então Jesus já perdoou os meus pecados, então saiamos pecando à vontade. A igreja falsa está pregando isso hoje, e sempre haverá uma igreja falsa pregando isso. Você pode viver uma vida liberal, libertina, mundana, pagã, não tem problema, você vai ser aceito pelo mundo, basta você vir aqui na igreja. E de preferência que você traga o seu dízimo. Isso é muito importante. Mas como você está vivendo lá, como está teu casamento, como está teu estilo de vida, olha, viva do jeito que você achar melhor, esse mundo é um caos só, vai lá. Sempre haverá a igreja falsa, dizendo, não precisa nem ler a Bíblia. E nós sabemos já pela história da igreja, no que deu nisso. No dia em que sacerdotes falaram, olha povo, não precisa mais ler a Bíblia, deixa que nós sacerdotes lemos e a gente transmite para vocês. E depois, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar numa língua lá, a língua do passado, vamos falar tudo em latim. E ficava todo mundo sentado dentro dos templos assim, oxe, ele fala bonito, né? Mas tu entendeu alguma coisa? Não, ele fala em latim. Ele é cachorro? Não, é uma língua. Esse sacerdote é muito culto, ele fala tudo em latim, viu como ele lê a Bíblia bonito? E roubaram a Bíblia das mãos do povo. Mas Deus levantou o seu servo para dizer, não, isso aqui tem que estar na mão do povo, porque a gente tem que ler e conhecer os padrões de vida de Deus. E saber o que é a palavra do Senhor, mas sempre haverá a igreja para dizer, não precisa ler a Bíblia não, só vem para a igreja, e vive a tua vida lá fora, faz as tuas poses, os teus posts, vai para as tuas festas, vive uma vida como você quer. E hoje dentro da igreja a gente vê cristãos que estão vivendo no pecado, estão vivendo na podridão, na mentira. E ainda mente para o pastor quando o pastor pergunta. Tem um pastor que é ungido de Deus, quando ele bate o olho ele sabe, tem alguma coisa errada aí. E quando vai perguntar, o que está vendo? Aconteceu alguma coisa? Não, pastor. O Espírito Santo fala, mentiroso, mentirosa, está mentindo na tua cara. Fez isso. Mas haverá falsos mestres, haverá falsos profetas, haverá falsos pastores. Estão por aí, pregando aquilo que agrada os ouvidos. Basta procurá-los por aí, você vai ouvir um monte. Quer alguém que agrade os seus desejos? Você vai achar os montes. Abre aí o YouTube, abre aí o Facebook, você vai encontrar um monte para dizer coisas que vão satisfazer e agradar, acariciar teu ego. Falar, tá vendo? O pastor Carlos Henrique é muito radical, ele é muito severo. Esse negócio de pecado não é assim, não. Eu fico com a palavra de Deus.
que diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseveremos. Era um só, era só Mardoqueu. Talvez seja só eu, talvez seja só você. Mas o que importa é que a gente tem que agradar ao nosso Deus. E que a igreja do Senhor diga: amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, em que através do teu Espírito Santo, Senhor, produza em nós frutos dignos de arrependimento. Senhor, produza em nosso coração uma vida transformada, santificada, consagrada. Sabemos conscientemente que jamais seremos perfeitos nessa terra, nem tampouco melhores do que aqueles que vivem no pecado. Se o Senhor nos chamou, foi pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, talvez hoje fôssemos pedófilos, assassinos, estupradores. Talvez hoje a nossa vida fosse totalmente destruída se não fosse o teu amor, a tua graça e misericórdia, Senhor. Mardoqueu e nós não estamos na tua presença porque somos melhores, mas porque o Senhor tem se mostrado a nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos chama de volta ao primeiro amor, nos chama ao arrependimento, à conversão, nos chama a pedir perdão pelos nossos pecados. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Em o nome de Jesus, que toda a igreja diga amém.